Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade à série de programas que eu falo a respeito de um episódio da série documental psicadélica, né? Essa série é uma que eu tenho falado já faz bastante tempo, eu falei pela primeira vez nela no programa Sem Contexto número 8, e a última vez que eu falei dessa série foi no programa Sem Contexto 84, e é uma série documental que fala a respeito da consciência humana e também das substâncias psicodélicas, né? E como que essas substâncias interagem com a nossa consciência, né? Esse daí agora foi o 13º episódio que eu assisti da série. Esse daí é o antepenúltimo, né? Então faltam só mais dois agora. E o nome desse episódio era Uma Sociedade Psicodélica. Basicamente, ele estaria abordando um assunto que eu já falei nesse tema diversas vezes, não só quando eu estou falando da série psicodélica, mas também em outros programas sem contexto variado que eu faço, que é quando eu tô falando. Que é quando eu tô falando. Que é quando eu uso a expressão revolução psicodélica, né? Que era basicamente os pesquisadores que várias vezes já apareceram daí, lembrando que os caras, os homens e as mulheres que eles chamam para falar a respeito, para falar sobre essas substâncias, né, ou sobre os assuntos relacionados a consciências psicodélicos nessa série, são sempre assim estudiosos de diversas áreas, né, tanto profissionais assim, gente que escreve livros, quanto pesquisadores de culturas xamânicas, né, gente que estuda os povos nativos e as tradições que eles têm, ou também assim neurocientistas também eles levam, né, psicoterapeutas, né, gente que faz terapia com psicodélicos, né, já está se especializando nesse tipo de coisa, enfim, e biólogos também, eles levam bastante gente de diversas áreas, mas sempre gente que, né, pra estar ali falando, não é qualquer um que vai estar discorrendo a respeito desses temas, né? Mas a série sempre é enviesada de um ponto de vista que hoje em dia também já compartilho, que é quando rolar a revolução psicodélica, que é quando a gente reincorporar os psicodélicos na nossa sociedade de maneira livre, né, e sem todo o estigma negativo que essa substância possui no dia de hoje, o resultado final dessa experiência vai ser positivo, entendeu? Vai ter complicações, vai ter problemas, mas na minha opinião é o melhor, sabe? Eu acho que entre manter nesse status quo atual do proibicionismo e o tabu e trazer essas substâncias para a legalidade e aprender mais sobre elas e entender como é que a gente pode utilizar elas de maneira positiva para nossa sociedade se desenvolver melhor, eu acho que isso deve ser considerado um avanço para nossa sociedade, para nossa cultura, para nossa espécie, né? E nesse programa então eles introduziram falando a respeito assim de como que diversas culturas, diversas civilizações humanas contribuíram para o meio ambiente de forma positiva ou negativa, né? De modo geral, o planeta Terra abriga várias formas de vida, os animais que geralmente, até onde se sabe, eles não destroem o próprio habitat natural deles, pelo menos não em sua maioria, né? Exceto por um que somos nós, né? E nem sempre fomos assim, né? Existem várias culturas, várias civilizações na história da humanidade que tiveram uma forma de vida mais adequada com relação à natureza, mas eu acho que no dia de hoje ninguém vai negar sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que, tipo, nos meus programas de modo geral eu não abordo muito a pauta ambiental, mas para mim eu acho que é uma coisa bem óbvia, né? Se alguém que tá me escutando aqui tem qualquer dúvida se a humanidade lida com a melhor forma possível com relação ao meio ambiente, eu acho que tu tem que rever os teus conceitos, né? A gente é uma civilização que perdeu por completo a noção da nossa administração e eu acho que essas coisas têm efeitos práticos sim e que podem condenar a nossa vida sim, entendeu? Eu realmente acho que a questão ambiental é uma das coisas que a humanidade é obrigatória, que a humanidade de maneira obrigatória precisa rever seus conceitos, precisa aprender mais e lidar melhor com essa situação, senão algum dia eu acho que isso vai se tornar um problema irremediável, sabe? Então, de tudo isso, o pessoal dessa série, obviamente, que concorda comigo, né? E daí eles estão falando assim, será que isso que esse nosso status quo atual de abusar e enxergar a natureza unicamente como recursos, entendeu? É assim que nós chamamos, né? Recursos naturais, a gente olha para a forma de vida, a paisagem, né? O que está ao nosso redor a gente chama como recursos para nossa existência, para nossa sobrevivência, né? É assim que a gente define essas coisas. Então, será que essa é a visão que faz parte da natureza humana? Ou será que a humanidade está doente e essa visão que a gente está tendo agora é uma visão de alguém que se desconectou de algo muito importante, sabe? De algo que realmente faz parte da natureza. A gente se desvencilhou de algo mais importante do que essa nossa visão que a gente tem hoje em dia, sabe? E a gente não consegue mais enxergar isso, sabe? Eles levantam esse questionamento e eu acho que é um questionamento realmente muito válido, sabe? E daí, depois eles falam daí, né, que os psicodélicos começaram a fazer parte das sociedades humanas, basicamente quando a gente inventou as sociedades, né? Quando começaram a existir sociedades,
provavelmente os psicodélicos tiveram tudo a ver com isso, e provavelmente os psicodélicos também tiveram tudo a ver com vários fundamentos culturais, morais e valores éticos que as culturas desenvolviam de maneira diferente, sabe? Por que acredita-se nisso? Lembrando aquela coisa, entendeu? Os efeitos que as substâncias psicodélicas têm na cabeça humana, eles não são, assim, de todo diferentes, sabe? Hoje em dia, tomando dados e registrando, a ciência compreende mais ou menos o que as substâncias psicodélicas fazem na cabeça de um indivíduo em questão de raciocínios e comportamentos e padrões de reflexão, sabe? Então, não é difícil imaginar que substâncias como os cogumelos psilocibinos, como o DMT, como a ayahuasca, como a própria maconha também, fizeram com que várias civilizações ao longo da história formulassem o que eles consideram certo, o que eles consideram, sabe, o ideal, não só porque essas substâncias realmente eram vistas em rituais, sacramentos religiosos, mas também porque até hoje em dia as pessoas que utilizam relatam que essas substâncias fazem tu sentir tu mais integrado com as pessoas à tua volta, mais integrado com a natureza e mais ciente de que nós somos todos membros de uma única vida no universo, sabe? Então isso daí tem muito a ver com visões religiosas e fundamentos morais e éticos que provavelmente fizeram com que as pessoas se unissem em torno de que viria a se tornar uma tribo, um grupo, uma cidade, uma cultura. E daí o último tema assim, introdutório desse programa, digamos assim, é esclarecer que trazer essas substâncias psicodélicas para a sociedade não é tipo assim querer viver no passado, e não que isso necessariamente seja ruim, mas é que, né, durante o século passado, muito recentemente, quando começaram a falar sobre essas substâncias, o que a medicina, o que a ciência havia declarado inicialmente é que essas substâncias psicodélicas, entendeu? Várias diferentes, e não só substâncias psicodélicas, mas drogas de modo geral, mas é que essa série fala sobre substâncias psicodélicas, né? Ela só advoga a favor das substâncias psicodélicas, como algumas que eles já citaram aqui várias vezes, né? Eles declaram as substâncias como totalmente prejudiciais, totalmente viciantes e sem nenhum valor terapêutico. Só que desde o século passado, entendeu? Apesar de que a medicina mainstream e a ciência mainstream tivessem virado as costas para as substâncias, sempre tiveram especialistas, pessoas de diversas áreas, sejam químicos ou botânicos, biólogos ou gente que pesquisava cultura xamânica, tinha indícios de que na verdade não era bem assim, começaram a fazer pesquisas e começaram a diminuir o tabu em cima dessas substâncias, entendeu? E hoje em dia já está mais do que comprovado que essas substâncias não são apenas potencialmente destrutíveis, entendeu? Elas são, sim, plantas de cura, plantas de poder, plantas que têm serventia, que têm uma forma positiva, tem um jeito certo de ser utilizado para beneficiar a nossa sociedade e a nossa cultura, sabe? Então, eu realmente acho que, tipo, entendendo um pouco mais como essas plantas afetam a nossa cabeça, entendeu? Tendo que discutir aqueles argumentos básicos, estúpidos, a gente fala assim, ai, mas não é só porque a substância faz isso contigo que tem que usar. Não é sobre ter que usar, é sobre entender por que, tipo, por que certas plantas têm essa função específica, entendeu? De se relacionar com partes do nosso cérebro que tem a ver com a forma que a gente sente, a forma que a gente interpreta, a forma que a gente enxerga, a forma que a gente ouve, entendeu? Por que essas plantas foram colocadas aqui? E culturas variadas aprenderam a utilizar plantas variadas e tiveram uma relação muito intrínseca, sabe, com essas plantas. E hoje em dia a gente pode enxergar através da ciência, através da medicina, que essas plantas ainda por cima têm uso assim prático, real, biológico, além de toda a simbologia religiosa por trás. Então, sabe, ignorar essas substâncias ou ainda manter elas nessa status de coisas ruins é muito estúpido, sabe? É muito estúpido e mais do que estúpido, é contraprodutivo, sabe? É um negócio que mantém a nossa sociedade atrasada em diversos pontos, eu diria. E daí eles falam que realmente aí eles começam a se aprofundar na ideia de como seria a sociedade, sabe? Mas daí é uma ideia assim mais teórica mesmo, e também eu vou aproveitar para eu colocar brisas próprias minhas, né? Vou esclarecer o que é ideia minha, o que é coisa que foi dita por eles, né? Mas basicamente falando que uma sociedade que começasse a quebrar o estigma negativo em cima dessas substâncias, entendeu? E legalizasse elas e pouco a pouco ela fosse sendo reincorporada à sociedade em diversos pontos, ela ia modificar diversas áreas, né? Porque essas plantas simplesmente afetam a tua forma de pensar. Mesmo eu não tendo feito uso de nenhuma delas, sem ser uma única vez que eu usei LSD, mas é óbvio que essas plantas alteram a tua forma de pensar e é o tipo de coisa que, independentemente de quem tu seja, por mais limitado que tu seja, em diversas questões espirituais ou intelectuais, se tu passasse por uma experiência com uma dessas plantas, né, principalmente as mais fortes, tipo DMT, ayahuasca, né,
tu ia ser obrigado a mudar tua perspectiva de vários assuntos, entendeu? Tu ia ser obrigado a enxergar o mundo de vários lados por várias questões. E daí, algumas coisas que se imagina que se modificariam drasticamente seriam religiões, né? Provavelmente a maioria das religiões, pouco a pouco, ia fazer as pazes com as substâncias psicodélicas e elas seriam utilizadas em alguma espécie de sacramento, entendeu? Isso daqui é algo que é esperado, sabe? Que teria essa transformação de volta para a origem delas, entendeu? Essas plantas eram utilizadas em rituais, sabe, há dezenas de milhares de anos, entendeu? Provavelmente há 40 mil anos atrás, 60 mil anos atrás, 70 mil anos atrás, tinha seres humanos usando essas substâncias, sabe? Em rituais religiosos variados. E daí, outra coisa que vai afetar também vai ser, uh, deixa eu ver, a farmacologia, que é basicamente a medicina fazer as pazes com as substâncias, entendeu? A medicina aprender quais dessas substâncias vão melhorar a vida do ser humano. E também outra coisa que eles não mencionam nessa série, mas eu vou mencionar, é que, né, nesse momento, é outra razão pela qual essas pautas não avançam, é que provavelmente o lobby farmacêutico não tem interesse em liberar essas substâncias, em tornar as substâncias legais, enquanto eles ainda estão com um mercado que está tipo assim, girando em torno de outros tipos de drogas, sabe? Em primeiro lugar, vamos entrar já direto nesse assunto, das substâncias psicodélicas são drogas e todos os remédios que vendem nas farmácias são drogas também, entendeu? E uma coisa que vai acontecer quando a revolução psicodélica chegar é que podem ter certeza absoluta que os psicodélicos vão tomar muita parte do mercado de várias outras drogas, sabe? Muitos ansiolíticos, muitos antidepressivos, pessoas que estão me vendo que têm essas doenças e outros medicamentos para esse tipo de questão e não sabiam disso, estão sendo avisados, entendeu? Isso vai acontecer certamente, 100% de certeza, vários psicodélicos vão tirar o espaço de vários desses medicamentos, sabe? Então é essa outra questão de que porque essas pautas não vão avançar antes do mercado farmacêutico estar preparado para eles falarem, bom, agora a gente pode lucrar com essas substâncias psicodélicas também, então agora a gente vai começar a reintroduzir esse tipo de coisa na sociedade, sabe? E daí eu acho que realmente é isso que está faltando ainda para acontecer, sabe? Depois que tiver essa transição preparada, eles vão fazer isso daí, mas agora em questão de funcionalidade, em questão do que é melhor, eu já tenho minha opinião, entendeu? Quem ainda não tem, ou quem não concorda comigo, aí a única coisa que tu pode fazer é continuar pesquisando e fortificando o teu pensamento a respeito. Mas a minha opinião é que nessa batalha já tem um vencedor, só que tem que esperar esse dia chegar, sabe? Os ansiolíticos padrão do mercado hoje em dia, os antidepressivos e várias outras drogas para as outras áreas que a humanidade ainda não sabe todo o poder dessas substâncias, sabe? O fato de elas terem ficado na ilegalidade durante quase 100 anos faz com que a medicina esteja com, sabe, com um grande vácuo, sabe? Um gap. Muita coisa deixou de ser aprendida, sabe? Até com a maconha medicinal, que já avançou bastante, ainda assim a maconha medicinal precisa de muito estudo, entendeu? A gente ainda não tem como ter estudos a respeito de gente que usou essas substâncias durante muito tempo, por exemplo, sabe? Agora que eles vão poder fazer esses dados e daqui a 40, 50 anos a ciência vai poder nos falar um pouco melhor o que a maconha faz no corpo de alguém durante 40 anos, o que os cogumelos fazem no corpo de alguém durante 40 anos. Esse tipo de coisa a gente ainda não sabe hoje em dia porque a gente ficou 100 anos tratando essas substâncias como 100% tóxicas, 100% viciantes, 100% prejudiciais, sem nenhum valor terapêutico. Elas não são sem nenhum valor terapêutico, elas vão tirar outras drogas do mercado, entendeu? Não se esqueçam, drogas da farmácia são drogas, drogas psicodélicas também são drogas, então é a mesma coisa, a questão é saber para que tu tá usando, quanto que tu pode usar, quais contraindicações, entendeu? É a mesma porra de coisa, só que os psicodélicos funcionam muito melhor para várias questões, né? Então, além da farmacologia que vai ser mudada por completo quando os psicodélicos entrarem em cena de novo, outras coisas que eles teorizam que pode mudar, e daí é um pouco mais brisado, mas uma brisa que eu particularmente já tinha dentro de mim, é a questão da arquitetura, sabe? E por que eles falam que a arquitetura é que, né, não só os psicodélicos realmente afetam a forma com que os seres humanos compreendem a arquitetura, então tem grande chance que uma sociedade que tem maior adesão, e quando eu digo adesão não é nem de uso, entendeu? Mas a forma que, tipo assim, as pessoas... Poderia ser de uso também, né? Porque eu não problematizo esse lado, mas aqui, né, tem gente que pode levar muito a mal esse termo, mas no final eu vou fazer um disclaimer sobre isso. Mas eu quero dizer que as pessoas, quando as pessoas não virarem a cara para a ideia de as pessoas utilizarem substâncias psicodélicas, e as substâncias psicodélicas realmente forem incorporadas na forma que as pessoas enxergam o mundo e vivem,
tem grande chance da nossa arquitetura mudar por várias questões, algumas que eles elaboraram e outras que eu vou elaborar aqui, né? Uma das coisas que eles observaram é que muita gente que está sob influência de psicodélicos, se eles estão em cenários urbanos, eles comentam que eles notam que as casas parecem de outro mundo, sabe? As casas parecem alienígenas, porque elas parecem que elas não se encaixam naquele ambiente, elas não se encaixam no mundo. E essa é uma coisa que eu honestamente consigo entender facilmente, sabe? Mesmo eu nunca tendo tido essa sensação, porque, né, eu não tenho experiência com psicodélicos e tal, mas só com a maconha e tal, mas eu consigo entender que realmente as nossas casas, a nossa arquitetura, principalmente uma casa que não tem grama na volta, que não tem árvores no quintal, que não tem nada, realmente parece que, tipo, apesar de tudo que tá ali ter vindo da natureza, sabe? A estética e a própria distribuição realmente não parece que nossas casas fazem parte do cenário, sabe? Parece que é uma coisa que foi colocada ali, se destaca, sabe? Não fica intrínseco. E por isso que, tipo, eu já várias vezes já brisei em imagens, em casas que são mais assim. Eu não sei qual é o termo certo, sabe? Se é ecossustentável, não sei o que lá. Mas, tipo assim, pode ser, pra quem quiser ilustrar na cabeça, pensar até uma coisa fantasiosa, tipo assim, a casa do Hobbit, tá ligado? Esse tipo de coisa, assim, uma casa que realmente parece mais natural naquele ambiente, sabe? As pessoas morarem em residências que quando tu olha para aquilo lá, tu não fica, nossa, eu tô vendo que essa casa daí tá invadindo esse território que não deveria estar ali, sabe? Então, eu acho que essa daí é uma teoria, uma hipótese, sei lá, uma possibilidade interessante. Eu realmente acho que a gente, quando eu penso no nosso padrão de centro urbano hoje em dia, e olha que eu nem conheço muitos grandes centros urbanos, entendeu? Eu moro numa capital, mas Porto Alegre é uma capital, tipo assim, ela é urbanizada, claro, mas eu diria que é uma cidade com bastante verde ainda e tudo mais. Não é como se eu vivesse num lugar naquelas famosas selva de pedra, sabe? Essas cidades que a gente vê, tipo, sei lá, cidades que eu imagino como Nova York deve ser, sabe? Eu imagino que Nova York deve ser um lugar que, tipo, quando tá lá dentro é bem fácil de tu esquecer que tu vive, tipo, assim, num planeta Terra, que deveria existir paisagem, sabe? Deveria existir. Enfim, não deveria ser só asfalto e prédio, asfalto e prédio. Então, realmente, eu consigo imaginar que teria vários benefícios, sabe? Que seria melhor em várias questões se nossa cidade, se nosso padrão de centro urbano não fosse necessariamente aquele que a gente tem hoje em dia, sabe? Esse que é dos prédios grandes subindo cada vez mais em direção ao céu. E daí outra coisa que eles abordaram, que daí eu não sabia, e nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu acho, ou já tinha ouvido falar, só que eu não tinha levado muito em consideração, é que, né, falaram que até a forma, da jeito que a gente faz as nossas casas em forma de, o fato de elas serem quadradas, por uma questão assim, energética, falando ser aquela coisa bem assim de Feng Shui e tudo mais, sabe? De energia, de como a distribuição das coisas funciona, dizem que casas quadradas não são o ideal, né, para esse tipo de coisa. E daí eu fiquei imaginando assim, porra, imagina que louco, imagina se morar em ambientes quadrados não é o ideal e a gente vive muito em ambientes quadrados, sabe? A gente trabalha em ambientes quadrados, nossas casas são quadradas. Imagina se a nossa arquitetura, em vez de ser quadrada, fosse redonda, sabe? Porque daí, para esse tipo de raciocínio que eu tô explicando para vocês darem um pouco de credibilidade, entendeu? Primeiro tu tem que sair do teu pensamento, tem que deixar uma possibilidade entrar na tua cabeça. A possibilidade de que muitas das coisas que a gente convencionou ao longo dos séculos, entendeu? Não necessariamente nós somos dono da razão, sabe? É tipo assim, ó, será que esse padrão de casa, o padrão de arquitetura que a gente se acostumou a viver no século XXI, o jeito que a gente, não só no século XXI, né? Foi acontecendo nos últimos tempos, no caso, mas, né, a vida que a gente criou nos últimos séculos, será que isso daí é o ápice, entendeu? Será que essa daí é a melhor ideia, é a melhor forma que o ser humano vai conseguir viver na Terra? Ou será que a gente foi fazendo algumas escolhas que talvez não sejam mais acertadas e nós fomos alimentando elas cada vez mais e hoje em dia a gente está tão inserido nelas que de vez em quando até a ideia de questionar essa possibilidade se torna, sabe, difícil para muitas pessoas, sabe? E daí foi um bagulho que você imagina que louco se, né, se seria mais adequado se as casas tivessem outro formato, entendeu? Seja, sei lá, redondo, triangular, sabe? Eu não sei, sabe? Simplesmente a possibilidade de a gente desconvencionar viver em cubos. Será que isso daí afetaria a nossa vida de alguma forma? E eu achei essa possibilidade, no mínimo, interessante. Então, né?
como e por que os psicodélicos vão mudar a cara de todas essas coisas, é que os psicodélicos eles também trazem uma moralidade, sabe, uma ética, eles te passam ensinamentos específicos, e muitos desses ensinamentos têm a ver com a natureza, tá ligado? Então, tipo assim, cara, tem gente que pode achar papo de hippie, papo de índio, papo de drogado, a porra que for, pode definir como tu quiser, mas pra mim, desde quando eu era criança, assistindo desenhos animados que passavam a ideia de preservação ambiental, eu já pensava que, tipo assim, mano, não cuidar da natureza é estúpido, sabe? Fui envelhecendo, fui ouvindo teorias, ideias e formas diferentes de enxergar o mundo e eu ainda acho a mesma coisa, sabe? Na minha opinião, se a humanidade vai continuar vivendo, a gente vai ter que ser uma pessoa muito mais antenada para essas pautas ambientais, sabe? A gente não vai se tornar um mundo onde tudo é cinza, tudo é concreto, tudo é metal, tudo é ferro. Eu realmente acho que não existe esse mundo. Se a gente buscar esse mundo, a gente vai destruir a nossa espécie, sabe? E daí pelo que eu vejo, quando eu vejo esse tipo de afirmação de gente que fala que essas plantas passam esses ensinamentos, sabe? E daí eles também levantam que, tipo assim, a humanidade se afastou dessas substâncias muito recentemente, digamos assim, sabe? Voltando para a pauta da Inquisição, que sempre tem que voltar, sabe? Sempre que tem algum problema no mundo, a gente tem que olhar para época que a igreja ficou louca lá e falar, sempre são vocês, tá ligado? Mas, né, quando a igreja começou a Inquisição, uma das coisas que eles perseguiram são os psicodélicos. Então, provavelmente, a ideia de começar a problematizar os psicodélicos começou ali naquela fase, sabe? 1400 e alguma coisa, né? Claro que sempre continua acontecendo, sempre continua existindo, mas eu quero dizer que desde aquele momento até o dia de hoje, a gente foi diminuindo o fato de que as sociedades interagiam positivamente com aquilo lá, sabe? Antes disso, provavelmente cada lugar do mundo, cada civilização do mundo era altamente influenciada pela sua substância psicodélica, sabe? E daí naquela sociedade todo mundo consumia aquela substância e num ritual, num sacramento, nesse tipo de coisa, sabe? Então a humanidade quase sempre teve acesso a uma substância para ensinar eles a se lembrar de certas coisas importantes que muitas vezes a gente se esquece, sabe? E realmente acho que quando eu vejo pessoas que estudam e que usam e que aprendem com pessoas que usam essas plantas há muito mais tempo que eles e depois vê-nos falar o que eles estão aprendendo, que é essa questão assim de se lembrar de questões importantes da nossa espécie que a gente tem se esquecido muito nos últimos séculos, eu consigo ver um ponto de verdade aí, sabe? Eu consigo entender que a gente, vivendo dentro das nossas casas, a gente se conecta muito do fato de que a gente é tão presente na natureza, tão membro da natureza. Aí dizer assim, Renan, tu queria virar índio, viver no meio do mato pelado. Falei, cara, eu hoje em dia não consigo me imaginar vivendo no meio do mato pelado, mas eu quero dizer que ter uma sociedade mais amistosa sabe, com o mundo real, sabe, uma sociedade que sabe, enfim, a tecnologia tem espaço e onde a tecnologia não precisa intervir e nós temos que aprender a usar nossos recursos naturais de uma forma mais próspera, sabe? Enfim, eu realmente acho que isso daí é mais ideal, sabe? Do que simplesmente acreditar que, tipo, não, vamos continuar explorando até o último recurso e vamos fazer nossas cidades ficar cada vez mais alienígenas e cada vez mais quando tu olha, tu fica, mano, isso aqui não devia estar aí, sabe? Então, sei lá, eu tenho o meu posicionamento já um pouco definido, assim, sabe, nesse tipo de assunto. E outra das coisas que eles levantam é como os psicodélicos estão ligados com a espiritualidade, que, tipo assim, a espécie humana foi feita, nós, enquanto espécie seres humanos, nós fomos criados para ter experiências sobrenaturais, sabe? O sobrenatural foi feito para ser natural nas nossas vidas. E, de modo geral, a espiritualidade, sabe? Quando eu digo espiritualidade, daí é bem o termo bem abrangente, né? Eles não estão definindo religiões, eles estão dizendo experiências espirituais, sabe? Porque os psicodélicos te ajudam, te facilitam, te permitem a ter experiências espirituais, sabe? Aí tu pode dizer que é alucinação, que é esse tipo de coisa. Cara, esse termo alucinação não é o tipo de coisa ideal, mais adequado, e nem a ciência defende, sabe? Hoje em dia os cientistas sérios, nem eles defendem que quem está usando uma substância psicodélica está alucinando, sabe? A verdade é que as plantas, de modo geral, elas sempre tiveram a capacidade assim, de alterar não só a aparência delas, mas a percepção das pessoas do que elas estão fazendo, sabe? Elas conseguem imitar várias outras coisas da natureza. Como, por exemplo, se as plantas podem mudar de cheiro, entendeu? Uma planta pode ter o cheiro de outra planta para atrair ou afastar algum inseto que ela queira que chegue perto ou afastar algum que ela queira que chegue longe. A planta pode mudar a textura, ela pode mudar a cor. E a substância psicodélica, o que ela tem capacidade de imitar, o que ela tem capacidade de, sabe, interagir de alguma forma, são os nossos neurotransmissores, entendeu? É isso que uma planta psicodélica faz. Cada uma delas tem a sua programada na sua essência, que quando um ser humano ingerir ela,
aquela planta vai interagir com partes do teu cérebro que vai fazer alterar a forma que tu vai enxergar, a forma que tu vai sentir, a forma que tu vai pensar. E, né, e isso daí não é definido como alucinação, entendeu? É a mesma coisa, aquela ideia de que as coisas que tu vê quando tá numa jornada de DMT é menos real do que a vida que tu tá vivendo aqui agora. Não há qualquer, tipo assim, explicação que solidifique isso, sabe? Realmente essas plantas, muitas pessoas que são usuários, que estudam essas coisas, muita gente enxerga essas plantas como partes, sabe, como ferramentas nossas que nos permite acessar de vez em quando outras partes da nossa realidade, outras dimensões. Eu vou voltar de novo para essa pauta de outra dimensão, não vou esclarecer isso agora, porque mais lá adiante tem um cara que fala especificamente sobre isso e eu vou discorrer mais sobre isso, né? Mas para quem já viu todos os programas que eu falei de psicadélica, isso não é nenhuma revelação, né? Quando se falam de drogas como DMT, por exemplo, é obrigado mencionar o caráter espiritual, e não só espiritual, mas interdimensional, que as substâncias estão sendo atribuídas hoje em dia, e as dimensões paralelas também é outra coisa que cientificamente é aceito, sabe? A teoria científica hoje em dia assume que nós vivemos no multiverso. A gente assume que a gente vive em dimensões paralelas com parte da nossa realidade que a gente não consegue enxergar e interagir normalmente no nosso plano de consciência normal, sabe? Teve um dos caras lá que até falou uma frase que eu achei muito legal, que é como se a Terra tivesse criado os psicodélicos para serem mensageiros entre as espécies, sabe? Literalmente, eles foram colocados aqui para passar mensagens, passar ensinamento, passar sabedoria para nós, os seres humanos, né? E como eu falei, cara, é isso que é convencionado que essas plantas fazem, entendeu? Eu sei que para muita gente que não tá acostumado com esse assunto ainda pode ser meio chocante ou até tipo assim, ah, não, que absurdo. Mas, cara, eu não tô tirando isso da minha cabeça, eu não tô falando algo que não tenha sido dito antes por outras pessoas, eu simplesmente estou ouvindo algo, refletindo sobre as informações que eu tenho sobre aquele tema e quer saber, para mim, já faz todo sentido, sabe? Não preciso ser usuário, não preciso ser alguém que teve experiência com as substâncias para acreditar que, sabe, que realmente parece ser o trabalho, essa função, essa intenção da natureza quando criou essas substâncias que se comunicam de maneira tão incrível, tão sensacional com a nossa espécie. E daí eles entram também assim na questão assim, ah, por que que muita gente considera substâncias psicodélicas professores ainda melhores do que religiões, por exemplo, assim, sabe? Porque qualquer religião, e não só religiões, outras formas de raciocínio, de transcendência, sabe? Elas vão te influenciar a se tornar o que elas querem que tu seja através do quê? Do ensinamento, sabe? A teoria, eles vão te passar algum raciocínio e tu tem que adotar aquilo lá, né? Nenhuma religião, nenhuma filosofia de pensamento te prega o pensamento livre, sabe? Ele tá te pregando uma forma de refletir e concordar com ele, está do viés dele. Agora, a substância psicodélica, ela vai fazer tu refletir, ela vai fazer tu chegar às tuas próprias conclusões, tu externalizar, tu se expressar, tu sentir dentro de ti essas questões, sabe? Essas respostas. Então, esse ensinamento que ela te passa é muito mais marcante, tem um valor muito maior, tanto é que muitas pessoas que têm experiências com as substâncias sempre declaram que, independentemente deles conseguirem explicar para os outros o que eles aprenderam ou não, eles sabem que passaram por algo que teve um valor e teve uma serventia e teve uma utilidade, né? Então, né, se os psicodélicos estão aqui para nos reconectar com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor, qual a próxima etapa dessa evolução social, sabe? Tipo, o que que vai permitir que aconteça depois que esse tipo de transição rolar, sabe? E daí, o que que nós teremos que mudar, porque daí essas, tipo, realmente nós consigamos viver por mais tempo nesse planeta? Quais mudanças nós vamos ter que ver na nossa sociedade, né? Essas daí algumas perguntas que eles estavam fazendo no programa. Uma das coisas que eles falaram, que é um ponto que eu acho um ponto legal aqui do Brasil, para variar, né? Quem diria que o Brasil teria um ponto legal? É que eles mencionam a respeito dos chás, sabe? Eles falam que, tipo assim, a gente se convencionou, né? Quando eles falam a gente, eles estão falando, tipo, da sociedade ocidental, se convencionou a consumir medicações através das cápsulas, através dos comprimidos, e muitas pessoas se distanciaram da ideia de que aquelas cápsulas, aqueles comprimidos, em versão na natureza, são plantas, né? Que nós podemos consumir como, né, através de chás e coisas do tipo. Só que aqui no Brasil, eu diria que nós temos uma cultura de chás um pouco acima da média, sabe? Provavelmente por causa da nossa, né, e nossa, digamos assim, cultura
como posso dizer assim, nativa, sabe? No caso de indígenas, né? Esse tipo de sabedoria foi passada não só para colonizadores e colonos, né? Mas para todo mundo que viveu aqui no Brasil depois, né? E durante todos os anos que se tornou essa nação aqui, tá? Me perdi na minha explicação. Não, vocês entenderam, quero dizer que nesse país as pessoas sabem o que é um chá, entendeu? Ao contrário de alguns outros lugares do mundo que é menos comum, né? Imagino que todo lugar do mundo deve ter gente que sabe o que é um chazinho, né? Deve ter gente ali que tem alguma espécie de plantação e tudo mais, seja lá nos Estados Unidos ou na Europa, só que aqui no Brasil dá pra realmente dizer que é uma cultura um pouco maior, né? Não é como se fosse incomum, eu diria que todo mundo aqui já deve ter tomado chá em sua versão natural, né? E realmente muitas das coisas que as pessoas fazem uso de comprimidos e remédios comprados em farmácia, dá pra gente aliviar com medicações caseiras, tendo as informações, conhecendo as plantas e sabendo como melhor utilizar elas, né? Então eu disse que eles falam um pouco disso, que esse tipo de transformação pode rolar, quando os psicodélicos voltar para a sociedade, a gente vai se ligar que, peraí, por que a gente tá usando tanto comprimido, tanta cápsula, se a gente tem as plantas na versão natural, que sempre foi utilizada, sempre serviu e ainda funciona, sabe? Então esse daí é um ponto legal do Brasil, que meio que a gente tá mais avançado nessa parte, né? Digamos assim. E também eles discutem melhores maneiras de curar doenças, de curar complicações, né? Eles mencionam mais uma vez, na verdade eu que tinha mencionado, mas é daí que, nesse momento que eles mencionam os antidepressivos e os ansiolíticos que estão no mercado, que eles esclarecem que apesar de eles não serem de todo inúteis, o jeito, a forma que eles agem é ineficiente, porque o que essas medicações que estão agora, gente? Aí vem assim, tem gente que não gosta quando levanta essas pautas, essas críticas, mas pessoal, esses antidepressivos do mercado da atualidade, os ansiolíticos do mercado da atualidade, sabe, os que vendem nas farmácias, a função deles é anestesiar os sintomas, sabe? Eles estão ali para fazer com que se tu sofre de ansiedade, tu tem que fazer um tratamento, sabe? E a ansiedade não vai ser eliminada com esse tipo de medicação. O efeito dela é para suprimir, é fazer com que essa tua ansiedade fique ali abaixo da tua percepção normal, mas ela não foi embora. Mesma coisa com a depressão. Os medicamentos de hoje em dia, a única coisa que a medicina ocidental padrão sabe fazer com relação à depressão é inibir os sintomas, fazer com que, né, role uma espécie de balanceamento químico dentro de ti. Só que isso também não é tratamento, não é cura. E vocês podem ter certeza absoluta que vai melhorar, entendeu? Vocês podem ter certeza absoluta que quando os psicodélicos chegarem de verdade, com força, e as pessoas forem instruídas como serem tratadas, sabe? Eu estou pulando mais uma vez, como sempre, eu fico sempre pulando os assuntos na frente, né? Porque eu já sei onde que essas conversas vão levar, mas eu vou tentar voltar aqui pro meu roteiro e seguir na ordem das coisas antes de pular pra frente, sabe? Deixa eu ver aqui. Ansiolíticos e tudo mais. Sim, daí eles muda pra parte que vai discutir esse momento que eu ia falar agora, sabe? Que os pesquisadores começam a discutir a respeito de como será uma terapia psicodélica aprovada pelo governo, sabe? Eles falam que imaginam que inicialmente, né? Daí imagino que esse exercício que eles estão fazendo é lá para os Estados Unidos, sabe? Porque eu acho que essa série é norte-americana, tá? Então imagino que eles estão imaginando como é que vai rolar para lá, né? Que vai ter instituições que vão ser liberadas pelo governo para fazer os tratamentos, e daí o tratamento vai ser feito com uma espécie de terapeuta, sabe? Ou psicoterapeuta, não sei qual vai ser o termo exato que eles vão utilizar, e a pessoa vai fazer acompanhamento, ele vai receber a dosagem indicada, ele vai ser guiado numa terapia, mais ou menos como seria como um psicólogo, ou então até mesmo como um facilitador de jornada psicodélica, sabe? Alguém que ia guiar a pessoa com palavras, caso ela precisasse ser guiada com palavras, e depois ajudar ela a absorver a experiência, né? Mas é assim que eles assumem que vai ser, né, um tratamento legalizado, que a pessoa vai no lugar, vai fazer o uso da substância, né? E vai ser guiada, vai ser ajudada a fazer com que ela saia de lá melhor. E mais uma vez eles voltam para os relatos, sabe? Tipo, gente que fala assim, olha só, eu trato pessoas com esse tipo de coisa, e eu vejo gente que antes de me conhecer falaram que eles estavam há 20 anos, 30 anos, 40 anos fazendo tratamentos psicológicos com antidepressivos e até com psicólogos, né, com terapeutas, e daí eles passam por uma sessão comigo com psicodélicos e eles já falam que estão sentindo uma melhoria e eventualmente eles melhoram de vez. Então, tipo assim, cara, isso daí não é só fabulação, sabe? A verdade é que essas plantas têm um alto poder terapêutico para tratar dessas doenças que atualmente a gente considera intratáveis praticamente, sabe? A gente considera coisas impossíveis da nossa medicina convencional vencer. E os psicodélicos vão nos ajudar nessa luta, cara. Pode ter certeza. É o que tá indicando, é o que a ciência tá confirmando quanto mais ela estuda essas substâncias que foram deixadas no passado, né?
Aí eles também comentam sobre a existência de uma farmacologia mais ética, mais humana e mais focada em ajudar as pessoas, né? Eles mencionam coisas como capitalismo e tudo mais, que, né, como vocês recentemente eu falei sobre como considero o capitalismo um mal necessário, mas agora vocês têm que... Vamos fazer um pouco de crítica pro capitalismo, entendeu? Quando tu fica focando todas as coisas que tu faz à base do lucro, a medicina tá preocupada em lucrar, aí nós temos um problema capitalista, tá ligado? Tem muitas coisas da nossa medicina atual, contemporânea, muitas ideias, entendeu? Muitas medicações que a gente faz tratamento hoje em dia que o objetivo deles não é te curar, não é de resolver teus problemas. Pelo contrário, é te manter num ciclo, sabe? Então, sim, esse é um momento que a gente tem que olhar só. Talvez no futuro a farmacologia tenha que dar menos dinheiro, porque em vez de ela ser focada em fazer tratamentos a vida inteira, o objetivo dela vai ser te curar, vai ser te tratar. Então sim, entendeu? Talvez o lobby farmacêutico que hoje em dia arrecada milhões e milhões e milhões, ou bilhões de reais, bilhões de dólares, eles vão ter que encontrar avanços que vão fazer com que daí os tratamentos farmacêuticos se tornem mais baratos. Então é isso que vocês têm que se ligar, que de vez em quando a nossa vida não está progredindo, não necessariamente por questões assim de que a gente encontrou um teto de solução. Às vezes quando a nossa vida só não progride porque não há interesse capitalista, sabe? Tipo assim, tem um sistema aí que funciona, dá lucro, dá dinheiro, e eles pensam, bom, por que a gente vai melhorar? Por que a gente vai revolucionar um sistema que já funciona, sabe? Então, né, os psicodélicos com certeza vão influenciar esse tipo de coisa também. Vai acabar fazendo com que várias áreas da medicina avancem de uma forma que ela se torne mais, assim, ética, realmente, essa moral. Enfim, né. Essa parte que eu já tinha comentado, né, que eu vi a minha anotação aqui a respeito dos locais em formato de cubo, mas eu já tinha mencionado isso antes. Uh, agora também tem vendo anotações aqui a respeito das casas sem vegetação. Bom, então era agora que era pra eu estar falando sobre essas coisas que eu já tinha falado lá atrás, gente, mas bom, né, acontece. Enfim. Outra indagação que tem aqui é o seguinte: se essas plantas, sabe, são agentes da Terra, sabe, criações da Terra, ou de Deus, se vocês preferirem, para nos ajudar a melhorar a nossa relação com a natureza, sabe, talvez ela nos ajude também a melhorar a nossa relação com as nossas indústrias e até mesmo com várias partes da nossa cultura, sabe? O que eu digo com indústria? A questão de produção, a questão de criar, a questão de manufaturação, sabe? De criar as coisas, de produzir as coisas, sabe? Muitos desses avanços que nós fizemos, considerados avanços tecnológicos, a gente fez às custas da natureza, que nem eu falei, enxergando elas como recurso, sabe? Eu não acho que alguém aqui pode compactuar com poluição, sabe? Eu não acho que alguém aqui pode achar que tá tudo bem a humanidade poluir. Eu realmente acho que tem vários pontos da nossa sociedade que a gente precisa reavaliar assim, sabe? É tipo a própria situação do plástico, sabe? Realmente a gente precisa ver se a gente precisa continuar a produção de plástico, porque o quanto que a humanidade tem poluído o mundo com plástico só nos últimos, sei lá, 200 anos, eu não sei quando que foi criado o plástico, mas eu quero dizer que, tipo assim, historicamente falando, o plástico existe há pouquíssimo tempo, sabe? E nós estabelecemos que usar plástico é o ideal por uma questão, mais uma vez, eu acredito que seja uma questão capitalista, sabe? Eu imagino que o plástico seja barato de produzir e funcione, mas é que, tipo assim, nesses momentos, nas horas que a gente tá enxergando os malefícios, que a gente tá vendo como é difícil se livrar do plástico, sabe? O plástico fica poluindo tudo. Se vocês nunca viram, pesquisem todas as coisas terríveis que a gente já fez com as custas do plástico, sabe? Veja a devastação que a gente está causando nos oceanos, veja as montanhas de lixo submarino que a humanidade está acumulando, sabe? Justamente por quê? Porque o plástico não desaparece, gente. Todo o plástico já produzido, desde que a gente inventou o plástico, nenhum deles foi embora, entendeu? Entendam isso, sabe? Eu nem devia estar falando tudo isso, porque provavelmente eu vou querer falar mal do plástico em breve num programa que não seja esse daqui. Então, né, eu vou guardar o resto dessa crítica para quando eu for só falar mal do plástico a troco de nada num programa sem contexto, que daí que eu quero que mais audiência ouça. Embora esses programas aqui sobre as substâncias psicodélicas sempre tenham uma audiência boa, mas enfim, eu vou guardar o resto da crítica para depois, né? Então, tem várias coisas a respeito da nossa sociedade, da nossa indústria, que a gente assumiu, a gente abraçou faz muito tempo e que talvez hoje em dia, quanto mais a gente tá vendo que isso daí é uma má ideia, não custa nada a gente voltar atrás e dizer, olha só, isso daí que a gente está usando há mais de 100 anos é uma bosta, é uma merda, nós temos que pular para próximo recurso, que a gente está sendo estúpido, a gente está destruindo o nosso planeta. E realmente, cara, depois que eu destruir o planeta, aí não adianta ficar chorando e achar que é tarde demais, sabe? Enfim.
Então, né, essa daí é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que criticar. Acho que ninguém pode ser complacente com a poluição, ninguém pode achar que qualquer governo tem o direito de poluir as coisas e ficar por isso mesmo, né? Eu, particularmente, me incomodo muito com isso, sempre me incomodei com a poluição de rios, de espaços públicos. Eu não contribuo para a poluição de maneira nenhuma, não sou um tipo de pessoa que toca poluição em espaços públicos, dentro de água, dentro do chão, tipo, em rios, em lagos, em córregos, não toco lixo no chão, enfim. Cara, isso daí não é, sabe? Eu não sei como é que as pessoas recebem, eu não sei se tem gente que se problematiza esse tipo de coisa, mas, cara, eu acho que ser mais atento com essas pautas ecológicas realmente é o mínimo que a gente, de pessoas que querem se considerar civilizadas, sabe? Se tu quer participar dos debates sociais, democráticos, no mínimo tu não pode tocar lixo no chão, sabe? Se o cara não consegue fazer nem esse mínimo ato de civilidade, acho que ele não tá participado para participar de muitos debates na sociedade, honestamente, né? E daí, mais uma vez, daí eles tocam um pouco o assunto de ritual de passagem, sabe? Envolvendo os psicodélicos e seus fundamentos, dizendo que até nisso era culturalmente importante, sabe? Os jovens, quando eles atingiam certa idade, eles eram instruídos a passar por uma experiência geralmente em solitude, eles iam para o meio do mato, eles iam para uma montanha, eles iam para uma caverna, eles consumiam ou um cogumelo, ou um ácido, ou um cacto, sabe? E eles tinham uma jornada, eles definiam coisas, eles aprendiam sobre o mundo, eles tinham jornadas espirituais, e eles voltavam de lá mais preparados para encarar a vida adulta, sabe? Então, né, outro tipo de coisa que eles estão reforçando que a gente já tinha ouvido falar em outros episódios dessa série. E também, essa daqui é uma ideia que eu já tinha ouvido um desses caras que tava falando nessa série daí, o Graham Hancock, eu já vi ele conversando num podcast com o Joe Rogan, eu já tinha ouvido ele falar isso, só que nesse programa quem falou essa mesma frase, ou muito parecida, foi outro dos velhos pesquisadores que mostraram ali, sabe? Que é o cara falando que ele realmente é um cara que tem experiência com psicodélico, né? Um tiozão, tipo, um idoso já, entendeu? Ele é um pesquisador, ele é um neurocientista e ele faz uso também de psicodélicos. E ele fala que na cabeça dele, ele acha que se dois líderes que têm muitas coisas para resolver politicamente falando, em questão de nações divergentes ou da mesma nação, em pessoas que estão em um espectro diferente, precisam se entender, ele realmente acha que essas duas pessoas tivessem uma jornada psicodélica, compartilhassem uma bebida de ayahuasca, compartilhassem um cogumelo, resolvessem as situações, conversassem, se expressassem de verdade, elas se entenderiam melhor, se integrariam melhor, sabe? E daí, cara, trazendo todo o aprendizado que eu já tenho sobre essas plantas, eu consigo entender, entendeu? Essas plantas serviam para isso, serviu para união, serviu para aceitação, serviu para compreensão, sabe? Serviu para a humanidade se vincular e se tornar uma comunidade. Então, eu realmente consigo imaginar que duas pessoas que aparentemente não tem nada a ver e eles não estão afim de se dar bem, se eles fossem guiados por uma jornada espiritual, eles poderiam sim encontrar pontos de convergência. E eu também não posso garantir que seria necessariamente mágico e na primeira jornada ia mudar. Mas olha, eu nunca tive essas experiências e pelo que as pessoas falam, de vez em quando uma jornada já te muda profundamente em várias questões, sabe? Então, que nem eu falei aqui em algum momento desse programa, eu realmente acho que uma pessoa muito limitada, se ela tivesse uma jornada espiritual, ainda mais se ela fosse guiada, conduzida e ensinada como que ela deveria percorrer esse espaço, eu não duvido que ela poderia já sair de lá alterada, sabe? Então, eu consigo entender o valor desse tipo de afirmativa, né? E daí, prosseguindo daí com o resto do programa, eles falam que se a pesquisa a respeito dessas substâncias, né, ajudar a diminuir os estigmas sociais, né, e as repreensões legais que também seguram elas no lugar, quais mudanças nós veremos na sociedade ao lado desses processos religiosos, terapêuticos e também dos rituais de passagens que a gente tinha discutido, né? Esse é um bagulho que eu acho muito interessante, sabe? Porque acho que eles não deram uma resposta definitiva, entra bem naquela parte da brisa. Tipo, esse programa já tá ficando meio longo, então talvez eu acho melhor eu não aproveitar muitas brisas nesse momento. Mas olha, eu também acho que isso representaria muitas mudanças na sociedade que não teria como a gente calcular só refletindo a respeito, sabe? Simplesmente porque essas plantas têm um poder de ensino muito grande, mas eu realmente acho que elas ajudariam vários pontos da sociedade, sabe? Você pode ver que a minha visão é a positiva dessas experiências, sabe? Eu não quero ficar martelando naquela tecla que eu já bati, que vai ter o processo de maturação, sim, a gente vai ter que educar as pessoas, a gente vai ter que ensinar para elas que não é brincadeira, que não é algazarra, que não é festa, que tem que ter respeito. Mas o ponto é que eu também acho que essas plantas ajudariam a fazer isso, sabe? Elas mesmas iriam ensinar essas mensagens para as pessoas. Gente que achasse que a droga era festa, droga era brinquedo, que era brincadeira, ia acabar sendo ensinadas, porque essas plantas estão aqui para isso, entendeu? E no final das contas é isso aí, eu tô fazendo já um cálculo
de décadas de uso dessa substância, sabe? Tô realmente assumindo assim, olha, legaliza os psicodélicos, a gente tá 50 anos no futuro depois de ter usado psicodélico. Qual a minha opinião, entendeu? Analisando, refletindo, pensando sobre o que eu sei que essas plantas podem fazer em todas as áreas, eu acho que a maioria das mudanças que nós teríamos, que nós veríamos, que nós enxergaríamos na nossa sociedade provocado por causa do uso dessas substâncias, sabe, seriam positivas e realmente ajudar a humanidade a se tornar mais humana, se é que vocês conseguem me entender, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de anotação. Tá. Eles falaram também de como a ciência e a medicina estiveram afastadas dessas substâncias por décadas, sabe? Que eu já destaquei aqui algumas vezes nesse programa, né? E agora a ciência tem melhores métodos de examinar o nosso cérebro e identificar as reações provocadas por essas substâncias, sabe? E daí nós temos muitas perguntas a ser respondidas, sabe? Várias dessas substâncias psicodélicas são endógenas, sabe? Como, por exemplo, o DMT, que eu falei mais especificamente no programa sobre o próprio DMT, sabe? O DMT é produzido pelo nosso corpo, é criado pelo nosso corpo. A gente não sabe exatamente como, a gente não sabe exatamente porquê, a gente sabe mais ou menos aonde, sabe? Supostamente aparece na glândula pineal, é criada no cérebro, é criada no pulmão, é criada no fígado, sabe? O DMT é uma substância, um composto químico que te faz ter uma jornada psicodélica fortíssima. O nosso corpo produz naturalmente. Tem os endocannabinoides também, o nosso corpo produz as mesmas substâncias que a maconha. Só que, né, as que estão na maconha a gente chama de canabinoides, porque estão lá na planta, na cannabis. As que estão dentro de ti, eles chamam de endocannabinoides. Por quê, né? Porque é endógeno, criado no teu organismo. Então, Deus fez uma planta que alimenta especificamente um sistema do teu corpo, sabe? Tu tem um sistema endocannabinoide, entendeu? Endocannabinoide, é derivado da maconha, é a mesma coisa. Tu cria, tu produz essa substância que Deus também colocou uma planta na natureza que faz com que essas coisas se comuniquem, sabe? O DMT é a mesma coisa, psicodélico é a mesma coisa. Psicodélico é a psilocibina, os cactos, enfim, essas substâncias foram criadas para se comunicar com partes específicas do nosso organismo que, né, e muitas vezes o nosso corpo cria elas naturalmente. Então, é fascinante tudo isso, sabe? Para mim, qualquer pessoa que tenta negar a importância e a relevância que essas substâncias já tiveram e vão voltar a ter para nossa espécie é uma pessoa que está querendo viver em negação, né? Aí eles entram numa coisa que eu particularmente não concordo muito, entendeu? É que eles começam a falar sobre a possibilidade da tecnologia emular os efeitos psicodélicos, sabe? Como, por exemplo, assim, estimulações assim, de laser e elétricas que podem fazer com que a pessoa tenha jornadas psicodélicas da mesma maneira. Tipo assim, ó, se tu entende como que o DMT afeta o cérebro humano para ele ter uma jornada psicodélica, digamos que tu cria uma tecnologia que faça com que o cérebro da pessoa tenha aquela jornada psicodélica sem ele ter consumido DMT, sabe? Só que daí eu acho que entra bem naquela esfera de um assunto que eu também quero falar num programa sem contexto, sem ser esse daqui, sabe? Que é uma questão que eu vejo muitas vezes as pessoas subestimando a realidade, até mesmo essa série, que é uma série bem focada em espiritualidade, eles dão subestimada, porque eu realmente acho que, tipo assim, se tu achar que a humanidade teria essa presunção, tipo assim, depois que a gente já tá usando psicodélico, a gente tem a presunção de achar que a gente vai conseguir criar algo que emule o psicodélico da mesma maneira, sabe? Eu acho que a gente não teria aprendido nada, sabe? Eu acho que, honestamente, se a gente achar que a gente pode fazer algo, né? Eu acho que essas plantas aí tá justamente para evitar que a gente caia nessa ideia de que a gente vai poder viver numa fabulação, numa construção, se distanciar cada vez mais da realidade e viver num mundo de ficção, entendeu? Sendo que nós temos muita realidade que a gente não enxerga, sabe? A gente tem tanta realidade que a gente não vê à nossa volta, que é muito mais urgente, muito mais importante de ser trabalhada do que a gente ficar deslumbrando algumas ideias que simplesmente talvez nunca se concretize, e se algum dia se concretizar, talvez em vez de ser algo maravilhoso, seja a nossa ruína, né? Aí eles também falam sobre a ideia assim, de uma sociedade que foi evoluindo, daí também é pro futuro, sabe? Sociedade que foi evoluindo com o uso das substâncias psicodélicas, ela aprende a ativar o seu DMT endógeno, sabe? Que é basicamente o que eu tinha esclarecido aqui, que nós produzimos DMT. Inclusive, tem algumas pessoas que conseguem produzir em larga escala, sabe? Não só o DMT como o canabinoide, só que daí também acho que é outra coisa que eu vou guardar pra falar num programa sem contexto que não seja isso daqui. Nossa, vários assuntos que eu tô deixando engatilhado, acho melhor até não me esquecer. O que eu falei que eu quero comentar? Eu quero falar sobre plástico, tá? Eu quero falar mal de plástico, eu quero falar sobre pessoas que produzem DMT por vontade e também subestimar a realidade. Então, né, plástico e a parte do DMT eu não posso me esquecer. Então vamos lá, deixa eu ver o que mais. Aí também eles falam que um tema recorrente desse programa também é falar
dessa série é que eles mencionaram como várias outras coisas também simulam a experiência do psicodélico, sabe? Seja a meditação, a dança e outros estados, assim, até religiosos que alcançam esse transe, né? E que tem muita gente que por isso que dizem que, né, a substância psicodélica não tá aqui para substituir essas outras coisas. Só que daí teve um cara, um pesquisador que não tá mais vivo, Terence McKenna, que ele já tinha entrado nesse debate com outras pessoas e ele falava o seguinte, que ele não entendia por que, tipo assim, era necessário que a pessoa obrigatoriamente tivesse tido, sabe, 20, 30, 40 anos de experiência com meditação, porque é todo esse tempo que leva, para tu começar a dominar a prática o suficiente para tu ter o início de um vislumbre de uma experiência psicodélica, sabe? Basicamente isso que ele quer dizer, que é uma pessoa que gasta 40 anos da vida dela, gasta não, né? Mas a pessoa que usa 40 anos da vida dela para desenvolver uma meditação foda, ela vai conseguir ter um vislumbre do que uma pessoa, qualquer pessoa qualquer, independentemente da preparação dela, vai ter com uma experiência psicodélica, né? Então ele realmente levanta-se sobre esse questionamento e a série deixa ambíguo, sabe? Que realmente talvez a jornada da meditação seja insubstituível. Porém, ao mesmo tempo, né? Essa é uma visão que vem com aquela carga de que o ser humano não precisa das drogas para alcançar certos estados. E talvez, né, seja interessante usar as substâncias psicodélicas para alcançar certos estados de consciência, justamente porque elas são essas ferramentas que estão aqui para isso, sabe? Se não fosse interessante a possibilidade de uso delas, eu acho que elas nem teriam sido programadas com essa função, né? Mas enfim. Daí, o assunto que eu já falei que já tinha que deixar para o final, que quando eles entravam nisso, é quando um dos caras mencionou a possibilidade de existir uma sociedade que aceita a existência de inteligências interdimensionais. O que é isso? É basicamente eles chegando no fundo daquela ideia que eu falei para vocês, entendeu? A ciência meio que já aceita que existem múltiplas dimensões. Esses pesquisadores das substâncias psicodélicas concordam que essa substância tem a capacidade de te levar para uma outra dimensão, onde tu vai encontrar seres de outras realidades, sabe? Isso foi discutido mais aprofundadamente no episódio da ayahuasca, do DMT, e até outras substâncias como psilocibina também pode fazer te encontrar com essas entidades, que tu pode enxergar até mesmo só dormindo, sabe? Graças ao DMT que tu produz. Então, só que, né, eu achei interessante ele estar levantando essa possibilidade, porque já é, para mim não é uma possibilidade, né? Para mim é um fato, entendeu? Eu tendo a minha experiência limitada com a espiritualidade, conhecendo outras pessoas que são menos limitadas do que eu e já compartilharam suas vivências, suas histórias comigo, para mim é assim o mundo que a gente vive, entendeu? Eu posso falar isso com segurança, entendeu? Que as pessoas podem concordar ou discordar de mim, mas eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que a gente vive num mundo interdimensional e ao nosso redor tem vários seres, alguns seres bons, alguns seres ruins, alguns seres com uma energia que a gente considera negativa, alguns seres com uma energia que a gente considera positiva, sabe? Seres de luz, seres mais baixos, subversivos, sabe? Tem vários tipos de seres à nossa volta e nós não podemos interagir com eles por questões interdimensionais. Talvez eles possam afetar a nossa vida de alguma forma energética, alguma forma não palpável, não tocável, eles não possam encostar em nós, mas eles possam influenciar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, sei lá, sabe? Eu acredito nesse tipo de coisa, né? Mas eu achei legal outra série, ainda mais uma série, tipo... Enfim... Uma série norte-americana de gringos levantando essa hipótese, essa possibilidade, que pra mim não é uma possibilidade, sabe? Pra mim já existe assim, né? Mas eu entendo que ele quer dizer que seria interessante se a sociedade inteira aceitasse isso, sabe? Se a sociedade inteira tivesse com essa mente aberta e que ele fala que acredita que com o tempo os psicodélicos poderiam fazer isso. Porque, né, é natural que as pessoas que se abrem para experiências psicodélicas aceitem esse tipo de coisa, né? É recorrente que pessoas que, independentemente de elas serem ateias, agnósticas ou espiritualizadas, depois que elas passam por jornadas psicodélicas, elas vão dando o braço a torcer de que elas estão enxergando, interagindo e ouvindo e aprendendo com seres que não necessariamente são que nem eu e tu, feito de carne e osso, que vivem no mesmo plano que nós, né? E daí, que mais? Eles comentam também sobre o tipo de interação que rola entre os usuários das substâncias psicodélicas, né? E esses seres que são encontrados nesses lugares, né? O caráter realmente de ensinamento, o caráter de esclarecimento. Esses seres te passarem informações, perspectivas, te ajudarem a refletir, te ajudarem a compreender, sair de lá com uma inteligência superior a respeito de vários assuntos, né? Eu já mencionei até assim em programas bem antigos, talvez eu queira rever esse assunto também em outro programa sem contexto que vai vir em breve. Eu já mencionei que eu acredito que isso pode ter sido o que aconteceu em várias situações, sabe? Em vários momentos da história, a humanidade fez vários avanços relevantes graças a esse tipo de jornada, graças a esse tipo de experiência, entendeu?
Porque, voltando para aquela questão de que esse tipo de coisa acontece com o ser humano, independentemente dele querer ou não. Então, isso quer dizer que esse tipo de ensinamento, esse tipo de contato com uma sabedoria superior, aconteceu com o homem primitivo também, entendeu? Há 100 mil anos atrás, o homem estava vagando, ele ainda era meio não, ele era mais animal do que ele é hoje em dia, entendeu? Mais irracional do que nós somos. Ainda assim, ele consumiu uma substância psicodélica, talvez um cogumelo, e ele aprendeu. Ele foi ensinado, ele se encontrou com uma entidade, com um ser que passou uma sabedoria. Pode ter sido assim que surgiu uma religião, entendeu? O homem primitivo foi parar num lugar onde ele a viu, ele aprendeu, ele voltou de lá com percepções novas que ele tentou ensinar para os outros e começou a pintar, começou a ensinar e passar as mensagens. Então, para mim, essa possibilidade, essa ideia é bem tipo assim. Hoje em dia eu considero a teoria que eu mais dou credibilidade na hora de dizer por que e como que a humanidade começou a se organizar em torno de religiões e no que eles fundamentavam as crenças deles. Eu realmente acho que pode ser ensinamentos que eles trouxeram de jornadas psicodélicas, seja por causa das substâncias que eles consumiram, ou quem sabe até mesmo por causa das substâncias que eles possuíam, que eles produziam de maneira endógena, sabe? O DMT que vinha direto do organismo deles, fazia eles sonhar, ter jornadas vislumbradas, jornadas com vislumbres que faziam com que eles aprendessem mais e trouxessem sabedoria para os, né, os outros membros da tribo, da sociedade que eles faziam parte, né? E ele também levanta a possibilidade de, tipo assim, se há riscos das pessoas ficarem durante muito tempo nesses espaços, ainda assim é o tipo de coisa que a ciência ainda não conhece, sabe? A ciência não só não tem estudos de gente que fez viagens com DMT regularmente, bem como a gente não tem muita informação, né, de que acontece com uma pessoa que passa muito tempo nesses ambientes, nesses espaços, se isso afeta positivo ou negativamente a cabeça da pessoa. Esse tipo de coisa realmente vai ser esclarecido conforme essa substância sair da legalidade e tu puder realmente fazer um tratamento, tu puder estudar, tu puder ter mais informações, tu puder dizer com mais com clareza diferenças de pessoas diferentes que não poderiam ou que não deveriam fazer uso dessas substâncias. Enfim, é o tipo de coisa que vai fazer parte da reintrodução dessas substâncias nas sociedades, né? E daí, um dos últimos caras a falar nesse programa, né? Os dois últimos discursos, um foi dado pelo Graham Hancock, que é o pesquisador que eu falei para vocês, o historiador e tal. Na verdade, ele não é historiador, ele é só um jornalista, escritor e pesquisador, né? E o outro discurso que eles deram no final mesmo, daí é dado pelo narrador da própria série e tal, né? Mas o Graham, basicamente, ele fala a respeito de algumas coisas, como assim a globalização, entendeu? Que a gente está no momento da história da humanidade que mais pessoas têm ciência de que elas são apenas uma pequena parte de um mundo muito maior, com várias culturas, com várias visões, com vários desejos, com várias ambições, com várias perspectivas, né? Então, essa consciência mundial, pouco a pouco, está solidificando, mais pessoas estão atentas a isso, e isso pode ter alguma espécie de reflexo na forma que a gente se organiza, né? E como os psicodélicos, na opinião dele, vão ajudar as pessoas a girar essa chave, sabe? Vão girar a chave para as pessoas se enxergarem mais como semelhantes, talvez de uma maneira que nunca aconteceu antes, entendeu? E que, né, do ponto de vista dele, ele também concorda comigo. Ele disse que há 40 mil anos atrás as substâncias psicodélicas ajudaram a humanidade a despertar para várias coisas que eles eram ignorantes, e ele acredita que num futuro próximo, mais uma vez, as substâncias psicodélicas vão ajudar a humanidade a despertar para várias coisas que nós, vivendo no nosso mundo urbanizado, moderno, distante do espírito, distante das jornadas espirituais, distante dos ensinamentos que são passados pela natureza e por seres interdimensionais, quando a gente voltar a se reconectar com essas coisas, a gente vai ressignificar várias coisas da nossa cabeça, sabe? Muita coisa que a gente não valoriza, a gente vai passar a valorizar, e muita coisa que a gente considera super importante vai perder o valor, sabe? E eu realmente consigo concordar, consigo ouvir falar, olha só, eu falaria coisas muito parecidas, apesar de nós sermos pessoas muito diferentes, né? Então, seja lá qual seja o futuro, sabe? Como que essas substâncias psicodélicas vão surgir e eles vão transformar a nossa religião, a nossa farmacologia, a nossa arquitetura, a nossa tecnologia, sabe? Mas o ponto que essa série levantou, e eu também estou levantando, de construir uma sociedade amistosa aos psicodélicos, não é para aumentar o uso dessas plantas únicas, sabe? Não é para incentivar, estimular, vender a ideia de que todo mundo deve usar o tempo inteiro, a toda hora, sabe? Não. Mas o ponto desse tipo de esclarecimento vai ser que encorajar aquelas pessoas que já pretendiam utilizar, entendeu? Assim como no dia de hoje já tem gente utilizando essas drogas, a questão é que ninguém
quase ninguém enxerga elas com todas essas mensagens que eu tô falando, sabe? Quase ninguém tem todas essas informações, quase ninguém leva tão a sério assim, quase ninguém enxerga dessa maneira. Muitas pessoas enxergam psicodélicos, drogas, como curtição, como zoeira, como se divertir. E eu particularmente não quero recriminar essas pessoas, sabe? Eu não me sinto confortável sendo o dono da verdade, até porque, né, eu não sou convicto de que seja o certo ou errado. O ponto é de que eu tenho noção de que essas substâncias, muito antes de elas serem vendidas como coisas do demônio, muito antes de elas serem vendidas como coisas de curtir, coisas de farra, coisas de festas, elas eram o quê? Substâncias religiosas usadas em questões profundas como rituais de passagem, enfim, elas tinham um simbolismo, elas tinham uma carga e elas eram vistas como sagradas, sabe? Então eu acho que esse tipo de interpretação, esse tipo de leitura, esse tipo de conscientização vai fazer com que pessoas que no futuro queiram se aventurar com esse tipo de substância vão saber a seriedade, vão saber do seu potencial, dos seus riscos, vão fazer uma escolha mais segura, mais acertada e com mais informação, sabe? Então não é incentivar quem não tem o menor interesse de fazer, ou quem não sente que vai servir, ou mais do que isso, gente que não deveria estar fazendo mesmo, mas, né, quem sabe construir uma sociedade que é mais amistosa e esclarecida sobre os psicodélicos vai fazer com que as pessoas tratem com maior seriedade, maior respeito, assim como ancestrais de diversas pessoas do mundo fizeram, sabe? Como diversos povos antigamente já tinham sabedoria para falar sobre a respeito dessas coisas, né? E daí eles concluem falando assim que, para aqueles que estão preocupados com o futuro da nossa espécie, tipo eu sou realmente uma pessoa que tem preocupações com relação ao futuro da nossa espécie, que nós possamos entender melhor a nossa verdadeira conexão com a natureza, né? E utilizar as ferramentas à nossa disposição para nos conhecer melhor, alcançarmos o nosso potencial e guiar uns aos outros para um futuro melhor aqui na Terra. Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.